nos faz pensar em Dior Fahrenheit. E eu trago essa versão de cópias, vou até focar aqui melhor, né? E eu trago essa versão de cópias que inclusive está em um decante, que veio de brinde, uma das compras que eu fiz, justamente para ilustrar para vocês que Cópias fez uma releitura do Dior Fahrenheit. E na resenha desse cara vocês vão conhecer, né, e saber por que eu digo isso. Porque na verdade o Dior Fahrenheit de Cópias é um Dior Fahrenheit trabalhado para o clima do Brasil. É um Dior Fahrenheit que foi um pouco tolhido ali em algumas de suas notas, principalmente naquele aspecto de alta combustão, né, para trazer a ele uma nuance um pouco mais usável, né, principalmente no clima tórrido do Brasil, principalmente nas ocasiões, né, dos climas no Nordeste, por exemplo. Esse aqui é um Dior Fahrenheit que eu consigo usar, né, mesmo no verão aqui do Nordeste. Lógico que não debaixo do sol quente, aí realmente ele vai desandar. Mas eu consigo usá-lo, né, até mesmo nos dias de verão, desde que esteja numa temperatura controlada. E essa brincadeira, né, entre as nuances de couro presentes aqui no Fahrenheit e da folha de violeta presente aqui no Fahrenheit, nessa releitura de Cópias, traz muita similaridade com a saída, né, aqui de Homem Vero. Porque é justamente na saída que Homem Vero mais fica distante de C8 Man, de Carolina Herrera. Porque Homem Vero sai muito mais esverdeado, sai muito mais musgoso, né, no sentido de verde, não no sentido de musgo de carvalho, né, mas no sentido daquela tundra, né, aquela vegetação rasteira, molhada, úmida, né, ele sai muito mais com aspectos de verde musgo, né, do que o verdinho cítrico comedido que é a saída do C8 Man. Então, Homem Vero, ele é um C8 Man mais formal. Se existe, por exemplo, C8 Man Privé, que colocou ali uma nota alcoólica, né, e trouxe ares buses à linha C8, né, Homem Vero seria, vamos dizer assim, o C8 de terno e gravata. Porque essa nuance mais esverdeada dele, que traz proximidade a Dior Fahrenheit, torna Homem Vero um perfume muito mais elegante do que C8 Man, que já é um perfume bastante elegante. Porém, dentro dessas nuances, né, o Homem Vero ele se torna ainda mais elegante e tem ainda mais performance do que principalmente os lotes atuais do C8 Man. Então, né, esse foi o paralelo, né, nas saídas, né, o que Homem Vero se distancia de C8 Man se aproxima a Fahrenheit, principalmente nessa releitura um pouco mais comedida, né, do Fahrenheit feito pela Cópias, que eu acredito que teve inspiração em lotes como Fahrenheit Cologne, né, Fahrenheit Summer, porque tem todas essas versões de Fahrenheit. Fahrenheit é um clássico, né, de 88, então tem muita coisa na linha Fahrenheit. Fahrenheit Cologne, Fahrenheit 32, eu acredito que o Washington fez uma síntese, né, de toda a linha para criar o Fahrenheit de Cópias, que é diferente do Fahrenheit tradicional, porém para melhor. É um Fahrenheit muito mais usável, um Fahrenheit que agrada muito mais, por exemplo, que não ofende a minha esposa que detesta Fahrenheit original. Mas, né, deixando Fahrenheit de lado e passando para Homem Vero, esse cara, como eu disse, é uma versão brasileira de C8 Man, que a meu ver é melhorada. Afinal de contas, a performance desse cara é bem melhor, né, do que a do próprio C8 Man. Ele fixa em mim, né, por volta de 8 a 9 horas. Agora eu tenho que confessar a vocês, esse meu lote aqui, que inclusive, ó, vocês podem ver, tá acima da metade e com um líquido bastante escurecido, né? O líquido tem praticamente a mesma cor da caixa, né, e a mesma cor aqui desse verde musgo, né, pintado no frasco. Isso acontece por quê? Porque esse meu Homem Vero é realmente de 2018. Eu comprei ele no lote de lançamento. Salvo engano, no mês de lançamento, na época que eu comprei esse cara. Eu lembro que eu comprei ele, Homem Essence e Homem Sagaz, que foram os 3 perfumes contemporâneos lançados praticamente em simultaneidade na linha Homem, de Natura. E eu resolvi adquirir esses 3. Dos 3, hoje, só não está mais na minha coleção o Homem Essence, né? Eu realmente não senti assim uma grande necessidade de repor quando ele secou, porque ele, querendo ou não, é um perfume que vai para um certo lugar comum, né? Ele parece com o Savage em certos momentos, parece com o Blade Chanel em outros momentos, parece com o Dylan Blue, ou seja, é um perfume que, querendo ou não, hoje em dia já está bastante manjado, né? Fora que muita gente começou a usá-lo e, né, o cheiro ficou batido. E eu também soube que ele foi bastante reformulado ao longo desses anos. Então, né,
para mim, um perfume que vai custar mais ou menos 120, 130, 140 reais, né? Eu espero que a performance seja pelo menos de 7, 8 horas. E pelo que eu andei vendo, Homem Essence não tem mais essa performance. Mas, né, um excelente perfume para quem está buscando uma assinatura. Em que pese, né, Homem Vero, para mim, dentro dessa linha, né, de Sagaz, Essence e Vero, ser o mais indicado para uma assinatura formal. Esse cara conversa muito mais com o terno e gravata do que o Homem Essence e com certeza do que o Homem Sagaz, que é mais adocicado, é o mais baladeiro da turma, vamos dizer assim. Homem Sagaz, inclusive, eu repus. O pessoal também está dizendo que ele foi reformulado, né? Mas essa minha versão de Homem Sagaz, que já é o meu segundo ou terceiro frasco, gosto muito de Homem Sagaz, ela é de 2020, eu acredito. Tenho até que olhar depois na caixa, mas quando eu trouxer a resenha dele, eu trago essa informação para vocês. Nessa época, ele ainda tinha o mesmo cheiro do lote do lançamento e a mesma performance. O meu continua com a mesma performance. O pessoal está dizendo que Homem Sagaz, o líquido agora está mais branco, mais cristalino. E o que era performático era o que tinha o líquido amarelo. Então ainda tive essa sorte, porque eu sei que o líquido do meu é amarelado e vocês vão ver isso quando eu trouxer a resenha dele. Mas Homem Vero em mim, né? Não sei se por conta do lote, por questão de maceração, mas mesmo na época que eu comprei, ele nunca fixou menos do que 8 horas. Inclusive é um perfume que eu tenho que às vezes maneirar no uso diurno. Ele vai se tornando às vezes, a depender da época do ano, como por exemplo verão, um perfume muito mais noturno. Ontem eu só consegui usar esse cara pela manhã, porque eu saí por volta das 6 da manhã, estava fazendo mais ou menos uns 20, 22 graus, e voltei para casa por volta de meio-dia, né, depois de resolver o que eu tinha que resolver, e foi quando o clima esquentou. E eu notei que se eu tivesse sob o sol com ele, ele ia desandar, por conta dessa nota de couro, essa nota de camurça que ele tem, esse âmbar que ele tem, essa baunilha que ele tem, e essa folha de violeta, que quando misturado isso, debaixo do sol, né, tá fadado a virar uma verdadeira bomba, e isso pode lhe incomodar, e com certeza vai incomodar quem estiver perto de você. Mas ele, quando usado na ocasião correta, no clima correto, é praticamente um rei de elogio. Tal como, né, sua referência, que eu tenho que dizer isso porque ele parece muito, né, que é C.H. Man. É um perfume extremamente agradável, né, mas tem que se saber usar, Homem Vero. O paralelo outro que eu ia trazer, além de Homem Aromáticos, né, como eu disse, também é um perfume que foi criado por John Gamba e que tem muitas facetas aqui aparentes em Homem Vero, né? Até porque Homem Vero é um perfume aromático e Homem Aromáticos é um típico perfume aromático, né? Então aparece alguma coisa de similaridade aqui, né, entre os dois. Outro perfume que também tem alguma similaridade com Homem Vero, inclusive pela sua cor, né, também verde, porém um verde claro, que denota que esse sim é um perfume para ser usado em qualquer clima, em qualquer ocasião, é Homem Especiarias, o nosso Terre de Hermès. E por que eu vejo similaridade entre esses dois caras? Porque, né, em ambos estão trabalhadas algumas notas de especiaria muito peculiares, né? Em ambos nós conseguimos ver noz moscada, pimenta preta, né, mas também conseguimos ver um vetiver, né, muito bem trabalhado. Um vetiver extremamente bem trabalhado. Homem Vero tem uma nota de íris que eu acredito que não traz aquele contorno, né, pelo menos não na minha pele, polvoroso, né, ou aquele ar de estojo de maquiagem, mas ele traz um ar ceroso, né, esse perfume. Traz um ar resinoso a esse cara. E dá muito mais elegância a ele também. Ela serve para parar arestas, né, porque ele tinha tudo para ser um perfume sem medidas, como é Fahrenheit, por exemplo, isso é uma versão clássica. Mas ele é bastante tolhido justamente porque tem essa harmonização de notas, né? A copaíba, trabalhando ali com a íris, né? E a Natura sempre traz uma nota da biodiversidade brasileira, no caso desse cara é a copaíba, né? Elas dão uma certa tolhida no que ele poderia ser. O almíscar também, e o sândalo trabalhado nesse cara, né? Dão uma certa podada, né, na bomba que Homem Vero poderia ser caso não houvesse essas notas para equilibrar a pirâmide. E Homem Especiarias tem um vetiver muito bem trabalhado, que eu também sinto aqui, principalmente na secagem, em Homem Vero. E por isso eu trouxe essa referência, né? Porque ele é multifacetado. Homem Vero é um perfume multifacetado, né? Em que pese Homem Especiarias seja mais antigo do que Homem Vero, eles guardam alguma similaridade, principalmente nessa nota de vetiver, né? Mas, como eu disse a vocês, com certeza a principal referência de Homem Vero é C.H. Man. Então, pessoal, se vocês estão procurando um perfume que seja uma alternativa a C.H. Man, principalmente devido ao alto custo do C.H. Man hoje, né,
olhem com bons olhos para Homem Vero, que ele vai fazer com que você economize bem.